o livro que apresentou Dostoiévski ao mundo e foi responsável pela sua rápida ascensão, uma obra influenciada por Gogol e Pushkin, que transformou a perspectiva dos romances de então. Olá, tudo bem? Meu nome é Bia, sou jornalista e apaixonada por livros, e hoje vamos conversar sobre Gente Pobre, o primeiro romance de Dostoiévski. Lançado em 1846, quando o autor tinha só 25 anos, foi aclamado pela crítica literária. A obra nos apresenta a correspondência entre Dievutkin, um funcionário público de meia-idade que trabalhava como copista, e Varvara, uma moça que está saindo ali da adolescência para a fase adulta e tem uma saúde bem frágil. Ambos vivem na pobreza dos cortiços de São Petersburgo e compartilham suas angústias e pequenas alegrias, até o momento em que uma certa proposta acaba mudando seus destinos. Quer conhecer um pouquinho mais desse livro? Então, fica até o fim do vídeo. Antes de continuar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Isso ajuda muito a espalhar o conteúdo que eu produzo. Também pode deixar seu comentário e a sua curtida. Bom, continuando. Como falei, esse foi o primeiro romance do autor e é interessante a gente entender um pouquinho do contexto em que a obra foi produzida. Por influência do pai, que desejava um futuro melhor, para os dois filhos mais velhos, Mikhail e Fyodor foram enviados à academia militar. Ali, Dostoiévski conheceu pessoas importantes e podia expandir os seus conhecimentos literários. Porém, ele não se sentia parte do local e ficava cada vez mais claro que aquela não era sua vocação. Ainda assim, ele se formou e foi designado para o Comando de Engenharia de São Petersburgo. Um ano depois, anunciou que sairia do emprego para tentar viver da escrita e da tradução. Ele desejava muito a independência, ele buscava isso. Essa fase em que o Dostoiévski tentou buscar o seu lugar coincidiu também com uma mudança na literatura russa, do romantismo para o realismo social. De acordo com Joseph Frank, biógrafo do autor, o desenvolvimento de Fyodor pode ser mais bem compreendido no contexto dessa transformação. A tragédia no estilo romântico estava morrendo e o período de Nikolai Gogol chegou varrendo tudo à sua frente. Em 1842, Nikolai Gogol publicou Almas Mortas e O Capote, já com o seu realismo tragicômico e muita sátira social. Ao mesmo tempo, Bielinski, crítico literário, chegou ao comando da seção de crítica da revista Anais da Pátria. Bom, todos esses eventos combinados, então, primeiro, a crescente falta de interesse no estilo romântico, segundo, as publicações de Gogol e terceiro, a importância que Bielinski atribuiu a Gogol, deram origem à chamada Escola Natural de Escritores, um grupo no qual, após a publicação de Gente Pobre, Dostoiévski ganhou destaque. Aliás, a relação entre o crítico e o autor é muito importante. E é difícil dizer a partir de que momento Dostoiévski começou a ler Bielinski e respeitá-lo como autoridade. Bielinski, que no passado apoiou a total aceitação da realidade e resignação, se mudou para São Petersburgo em 1839 e ali conheceu novas pessoas, renovando a sua maneira de ver o mundo, a sua forma de pensar. 2 anos depois, o novo círculo de amizades dele passou a se reunir uma vez por semana na casa de um editor. Esse homem já tinha traduzido obras de Pierre Laroux e George Sand. Foi ali então que Bielinski teve o primeiro contato com o pensamento francês da época, o socialismo utópico. O resultado foi uma transformação do desprezo dele por questões políticas para o fascínio por todas as doutrinas sociais. Nos autores socialistas utópicos, o que mais chamou a atenção do crítico foi um suposto aspecto messiânico. Era a ideia de que o socialismo consistia na aplicação dos ensinamentos de Cristo na Terra. Olha a heresia. É importante ressaltar que a aderência a essas ideias andava sempre de mãos dadas com uma feroz oposição à Igreja Ortodoxa, que é a igreja predominante na Rússia. Bem, essa nova forma de ver o mundo que Bielinski adquiriu transformou profundamente a cultura russa da época. O grupo de amigos do crítico, chamado de A Pleiade, consistia, em sua maior parte, por colegas de trabalho da revista em que ele era crítico. Logo, tais ideais apareceram também nas páginas. Eu comentei sobre a importância de Nikolai Gogol nessa transformação. A própria trama de Almas Mortas trata bastante da questão dos servos na Rússia, já que o protagonista viaja pelas províncias comprando almas mortas, servos que já morreram, mas cujos nomes ainda estão em listas de impostos e, portanto, têm algum valor. Entre 1843 e 1845 se falou muito sobre esse livro. E nesse mesmo contexto, Fyodor começava a passar por uma mudança literária. Desde 1842, o autor já tinha certas afinidades com o pensamento francês. É importante ressaltar que Fyodor nasceu e foi criado em um lar cristão, e o livro de Jó, em especial, sempre o fascinou. A família de seu pai, inclusive, tinha diversos sacerdotes ortodoxos, e ele
ele teve lições durante toda a sua infância. Apesar disso, quando se mudou para São Petersburgo, teve contato com ideias diferentes e passou, de maneira bastante frenética até, a tentar conciliá-las com a sua fé. Mas falaremos um pouquinho mais disso mais pra frente no vídeo. Bom, como eu falei, apesar de já conhecer o pensamento francês, Dostoiévski ainda escrevia de acordo com a moda de 1830. Afinal, não tinha ainda nenhuma linha apontando outra direção. Assim, a campanha de Belinsky em favor de Gogol, do seu trabalho, mudou tudo. A ideia pra gente pobre teve influência tanto de Gogol como de Pushkin. Pushkin foi uma grande influência pro autor durante toda a sua vida, apontando o caminho. Seguindo seu exemplo, Dostoiévski conseguiu aplicar técnica gogoliana, sem deixar de ser original. Bom, a obra é construída no formato de romance epistolar entre dois correspondentes. Djevutchkin, que como eu citei no início, é um funcionário público já de meia idade, bastante pobre e que trabalha como copista, e Varvara, que é uma moça saindo ali da adolescência e entrando na fase adulta. Ela também tem uma saúde bem frágil. Por meio de relatos, ficamos sabendo que no passado, o pai de Varvara faleceu, deixando ela e a mãe com dívidas e à mercê da caridade de outras pessoas para sobreviver. Anna Fyodorovna recebeu as duas em casa em meio a diversas humilhações, além de uma outra prima que estava na mesma situação. Porém, após a morte da mãe, que pegou tuberculose, ficamos sabendo que, na verdade, Anna Fyodorovna tinha motivos escusos para abrigar tanto ela quanto a prima. Ficamos sabendo que Varvara não aceitou tal destino, mas chegou a sofrer uma ofensa de Bykov, um homem poderoso e conhecido de Anna. Não fica muito claro o que aconteceu, se a ofensa sofrida por ela foi mera sugestão ou se foi o ato em si. De qualquer maneira, Varvara fugiu e conseguiu alugar um quarto na casa de Fyodora. E passou também a costurar trabalhando com essa mulher. Djevutchkin é um parente distante dela, que não tem mulher ou filhos, e tem uma espécie de sentimento paternal em relação à moça. Ambos são almas solitárias e frágeis, que vivem uma vida de grandes privações, eles são realmente muito pobres, a ponto de não ter o que vestir, não ter o que calçar, e muitas vezes ter que regular o que eles vão poder comer. Logo, a posição social inconstante tanto do Djevutchkin quanto da Varvara fará com que os dois aceitem uma proposta nada conveniente que transformará os seus destinos. Mas eu não vou dar spoiler dizendo o que é. Bom, o Frank afirma que Dostoiévski cerca essa história de tantos acessórios que a amplia para as dimensões de um profundo romance social. E de fato, no livro a pobreza tem grande destaque, além da falta de interesse e de empatia de pessoas que poderiam ajudá-los. Tudo isso em meio à vida dos cortiços de São Petersburgo. Em relação a Gogol, a grande inovação de Dostoiévski é a perspectiva do mundo visto de baixo e não de cima. E além de ser um relato comovente, é uma estrutura bastante complexa. Durante todo o século XVIII, o romance epistolar foi uma forma na qual modelos de virtude e almas poéticas expressaram os seus sentimentos mais sublimes. Os personagens centrais, então, eram sempre figuras exemplares em termos de formação e educação. A ideia era demonstrar essa superioridade moral em meio ao mundo corrompido. Dostoiévski usa o formato para o mesmo fim, mas em relação a uma classe social muito mais baixa. Ele reivindica para os seus personagens o respeito destinado a pessoas de classe social muito superior. E, além do que lemos, o que está nas entrelinhas nos dá um acesso muito profundo à consciência desses personagens. Djevutchkin, por exemplo, é um homem que num primeiro olhar parece muito simples, mas está em constante luta. Acima de tudo, ele trava uma batalha contra os pensamentos rebeldes que aparecem em sua mente quando ele pensa no destino de Varvara, que estão em desacordo com sua prática seguida até então, de sempre obedecer. Com esses acontecimentos, ele tem também um contraste mais claro entre a necessidade dos pobres, como ele, e a moça, e a falta de caridade daqueles que têm uma vida abastada e estão ao seu redor. É possível enxergar os reflexos dos pensamentos que Dostoiévski tinha nessa fase, e que mudariam bastante depois da sua experiência na Sibéria. A própria visão transcendental do sofrimento, entre outros pontos. Em Gente Pobre, diferente dos livros, dos escritos pós-siberianos do autor, a tensão entre espiritual e material ainda está em equilíbrio. Aqui, o espiritual só reforça as injustiças terrenas sofridas. Porém, quando no início da década de 1860 o materialismo se tornou a principal ideia entre os jovens literatos, Dostoiévski saiu ferozmente na defesa do espiritual em um sentido muito mais amplo. O próprio conflito do Djevutchkin, na minha opinião, já serve como um pequeno embrião dos personagens conflituosos e mais profundos que ele criaria no futuro. Aliás, outro fato interessante é que a descrição que ele faz do copista
é muito diferente do tipo social de funcionário público retratado na época. Desde a década de 30, esse personagem ele era expressado em esquetes satíricos. E o próprio Capote do Gogol tem um tom exatamente assim. Dostoiévski inverte essa característica, então enquanto Gogol tenta criar ali uma distância cômica, a intenção do autor aqui é aproximar, é que a gente se identifique de alguma forma com o seu sofrimento, ou pelo menos sinta como ele sente, demonstrando ali a humanidade da sua figura. É um livro extremamente gostoso de se ler, super tranquilo, muito fluido também. E isso de fato acontece, nós nos identificamos com as figuras, nós sentimos a dor delas. Aliás, caso você ainda não tenha lido Dostoiévski, eu indico que comece por esse, porque é muito tranquilo, super acessível mesmo. Mas continuando. Na época em que escreveu Gente Pobre, Dostoiévski morava com Grigorovitch, um amigo da época da academia militar. Grigorovitch, por sua vez, era amigo de Nekrasov, que fazia parte do círculo, da Pleiade do Bielinski. Quando o romance ficou pronto, Grigorovitch ficou extremamente tocado pelo livro e levou até Nekrasov. E esse levou até Bielinski, que se apaixonou. Dostoiévski conseguiu escrever a obra pela qual Bielinski esperou tanto tempo, a responsável por expandir o realismo social na Rússia. O entusiasmo do crítico pelo livro e pelo autor fez com que Dostoiévski fosse apresentado ao mundo, ficasse muito famoso. Joseph Frank afirmou que Fyodor Dostoiévski tornou-se, por uma breve temporada, o leão literário da Rússia. A glória, além de toda a bajulação que ele recebia, acabou afetando um pouquinho a sua vaidade. E essa vaidade causou algumas desavenças dentro da Pleiade, problemas com alguns de seus membros. Conversamos sobre os socialistas utópicos e sobre as mudanças no pensamento de Bielinski lá no início. Bom, quase ao mesmo tempo em que ele conhecia os autores socialistas utópicos franceses, as ideias dos hegelianos de esquerda penetravam na Rússia, em especial a crítica à religião. O efeito foi pôr em xeque muitas das convicções utópicas. Obras de Strauss e Feuerbach, como A Vida de Jesus e A Essência do Cristianismo, eram bem firmes contra a fé cristã, afirmando até mesmo que o Novo Testamento, na verdade, não era revelação divina, mas uma expressão mitopoética da humanidade. Além disso, pregavam que Deus não teria criado o homem à sua imagem, mas que o homem teria inventado Deus. Tudo aquilo que você com certeza em algum momento já ouviu. E embora o hegelianismo de esquerda fosse claramente antirreligioso, em princípio eles atacaram primeiro a divindade de Deus, deixando de lado os ensinamentos cristãos. Porém, a própria rejeição da divindade de Cristo levou, obviamente, ao questionamento dos ensinamentos passados por Cristo. Uma quebra favorecida pela publicação de O Único e a Sua Propriedade, um dos últimos tratados hegelianos. Essa transição assinalou o momento em que ateísmo e socialismo se fundiram na Rússia, em uma aliança que nunca se dissolveria completamente. Em meio a essas transformações, Bielinski passou a procurar um fundamento mais racional, estudando um pouquinho do materialismo fisiológico. Aliás, durante o período de amizade entre ele e Dostoiévski, o crítico já oscilava entre os utópicos e os materialistas. Passado algum tempo, porém, decidiu-se pela última opção, tornou-se um materialista. E o recente ateísmo do Bielinski era algo que incomodava muito Dostoiévski, em especial nas discussões. Mas, embora a fé religiosa de Fyodor tenha saído, na verdade, reforçada dessas conversas, tais doutrinas representaram para ele meio que um dilema espiritual, por muito tempo. Mas se não tinha ainda resposta para Bielinski em 1845, Dostoiévski compensou isso décadas mais tarde, com a criação dos seus heróis negativos. Quando esses personagens tentavam rejeitar a Deus e a Cristo, invariavelmente se envolviam na tentativa de transcender a condição humana, transcender a moral, o que resultava apenas em destruição, frustração e dor. Bem, voltando à fase da qual estávamos falando antes. Após romper relações com toda a Pleiade, Dostoiévski foi muito humilhado por seus membros e humilhado publicamente diversas vezes. Ainda que Bielinski sentisse pena dele e não fizesse parte, dessa troça. Bom, ainda assim eles também se afastaram com o tempo. Ainda mais quando Bielinski saiu da revista Anais da Pátria e Dostoiévski se tornou muito amigo do homem que tomou o seu cargo. Depois disso, em especial, as críticas das obras seguintes de Dostoiévski por parte do Bielinski se tornaram duras e secas. Embora tomassem caminhos diferentes, com Dostoiévski fazendo novas experimentações literárias, Bielinski acreditava que o autor estava traindo a escola natural, traindo as suas convicções, mesmo que ele nunca tivesse se comprometido apenas com a escola natural. De qualquer maneira, o crítico morreu
mantendo a opinião de que Dostoiévski tinha se perdido no caminho e com o arrependimento de ter dado a ele um holofote precipitado. Depois disso, Fyodor encontrou outros círculos, outras pessoas com quem compartilhou suas ideias, e chegou até mesmo a se envolver em um projeto claramente subversivo, ainda que fosse contra qualquer tipo de violência. E acabou, como sabemos, sentenciado à morte. Ordem, né? Essa história é bem conhecida, mas só para reforçar. Ordem que foi trocada pelo czar, então não mais a execução, mas sim trabalhos forçados na Sibéria. E apesar dessa ordem ter sido trocada muito antes do dia marcado para execução, eles não ficaram sabendo disso. E foi feita uma espécie de teatro ali. Então, todos eles foram levados e ficaram de fato esperando, achando que iriam morrer. E no último segundo apareceu um homem com uma suposta carta de último momento ali, dizendo que a sentença tinha sido trocada. As diversas experiências vividas por ele nos trabalhos forçados da Sibéria e também nessa cena que ele vivenciou, fizeram com que ele repensasse toda a sua fé e forma de enxergar o mundo. Ele mesmo diz que nesses momentos entendeu que tinha passado por uma verdadeira conversão. É muito interessante porque em cada obra vemos as mudanças na sua forma de pensar. O amadurecimento e a maestria cada vez maior em relatar esses conflitos, não só psicológicos, mas espirituais e morais. Mas enfim, isso já é conversa para outros vídeos de outras obras, e sim, eu sei que eu estou devendo vídeo sobre a vida dele, né, dos livros que eu li, tanto do Joseph Frank quanto do Stefan Zweig, entre outros. Esse vídeo vai demorar um pouquinho mais do que eu tinha pensado, mas ele vai sair, se Deus quiser, porque eu acabei me enrolando na produção e eu quero que seja um vídeo bem legal, com uma boa qualidade. E aí, você já leu esse livro ou já leu outros do autor? O que você achou? Também sente essa diferença, pegando um livro logo do início ou depois um livro pós-siberiano? Você também sente claramente essa diferença na forma de pensar, nas ideias propostas e colocadas ali no livro? Comenta tudo isso aqui embaixo, eu também quero saber e poder trocar essa ideia com vocês. Bom, é isso, eu sempre deixo os meus links da Amazon aqui embaixo. Caso você queira comprar por eles, você ajuda o canal a se manter sem pagar nada mais por isso. Vou deixar do Gogol, vou deixar do Dostoiévski, entre outros livros interessantes na descrição. E semana que vem eu trago vídeos da Black Friday com promoções que eu achar interessantes. É isso, e até a próxima!